Tá, então começou a gravar aqui. Vou botar aqui no modo tela cheia, padrãozão. Padrão ouro aqui, o modo tela cheia nosso. Então, pessoal, enfim, essa é mais uma análise de artigo aqui. Meu nome é Gabriel Costa. Eu fico aí com a parte da bioestatística. Estou com o Caio Loureiro, estudante de nutrição, que estuda bastante aí sobre teoria, fisiologia, bioquímica. Então a gente vem se complementando nessa parte aí na interpretação de artigos científicos. Esse já é nosso quarto artigo, ou quinto, alguma coisa do tipo, que a gente analisa assim de forma mais formal. E o título dele é: eles basicamente compararam em mulheres com sobrepeso ou obesas a influência de um consumo calórico durante o café da manhã versus um consumo calórico aumentado durante o jantar no desfecho de perda de peso. Então, eles queriam saber se o horário de ingestão de um maior conteúdo calórico, ele, em diferentes horários do dia, se ele fazia alguma influência nessa perda de peso, se ele tinha alguma influência nessa perda de peso, nessa amostra em específico, que são mulheres obesas ou com sobrepeso. E o desfecho primário do estudo, né, o objetivo principal era a perda de peso, mas eles viram várias outras coisas, como glicose, insulina, Roma-IR enfim, outros desfechos. Vale lembrar que a gente consegue ver o efeito do horário em que aquela caloria é ofertada, porque as dietas eram isocalóricas entre si. Eles eram... as mulheres receberam dietas de 1.400 calorias, então todas elas perderam peso, só que eles queriam ver se essa perda de peso era diferente se você consumisse essas calorias em diferentes horários do dia. Se você concentrasse essas calorias durante a manhã, contra concentrando as calorias durante a janta. Então é isso, basicamente um resuminho. E agora eu vou passar para o Caio, para ele também, enfim, terminar de se apresentar e fazer o resumo dele aí do artigo. Fala aí, rapaziada, de novo aqui com o Gabriel, conversando sobre mais um artigo. Dessa vez foi um pouco relacionado com o tema de crononutrição, que está ficando mais popular assim. A gente já tem bastante evidência em relação a controle glicêmico de ingerir mais calorias pela manhã, só que essa questão da maior eficiência da perda de peso é uma coisa que eu não vejo sendo tão replicado assim. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente pensa em perda de gordura, perda de peso, o principal é o balanço energético negativo, né? Você ingerir menos calorias do que você gasta. Então, nesse caso, no estudo, ambos os grupos faziam isso. Como o Gabriel disse, eram dietas isocalóricas, né? As duas eram para emagrecimento. No caso, o estudo era em mulheres obesas com síndrome metabólica, né? Então, uma população que tem como relação assim essa questão da resistência à insulina, né, por conta da síndrome metabólica, e a gente sabe que você tem uma maior sensibilidade à insulina pela manhã, né, e uma pior e maior resistência à insulina pela parte da noite. Então, o que esse estudo quis verificar é o efeito do timing, né, considerando ingestão calórica parecida. Além dos desfechos que o Gabriel citou, eles também mensuraram dislipidemia, né? Eles verificaram a questão do apetite por umas escalas subjetivas e também pela concentração de grelina e a circunferência da cintura, peso, dislipidemia, todos os parâmetros para classificar a síndrome metabólica, né? Eles compararam isso nesse estudo. E aí, se a gente precisasse resumir assim os resultados do estudo, como que você resumiria? Posso te complementar também. Então, o que eles encontraram foi que o grupo que consumia um maior percentual de calorias pela parte da manhã teve uma maior perda de peso, maior redução da circunferência de cintura e também teve alguns aspectos positivos nesses marcadores sanguíneos
Eles visualizaram uma menor glicemia em jejum, menores níveis de insulina, valores menores do HOMA-IR. Todos esses marcadores eles corroboram os estudos anteriores. Na verdade, eram estudos posteriores, porque esse estudo é de 2013. Mas, enfim, esse achado da melhora do controle glicêmico pela manhã já vem sido replicado. E, além disso, eles também encontraram uma redução dos triglicerídeos. E foi basicamente isso. Eu esqueci algum. A diminuição do apetite, né? No grupo que consumiu mais caloria durante o café da manhã. Lembrando que ambos os grupos eram isocalóricos entre si para a dieta, então pode ter sido realmente o efeito do horário em que essa caloria foi consumida, ou outras coisas que a gente vai discutir aqui ainda. Teve também um aumento da saciedade e uma diminuição da grelina, né? Essa questão da glicemia, da insulina e da HOMA-IR é até plausível, a gente vê bastante como plausível pelo que o Caio bem falou, que em crononutrição tem se visto aí em diversos estudos que a gente tem uma pior tolerância à glicose durante a noite. Isso talvez poderia ser mediado pela melatonina ou por outros metabólitos, por outros fatores também, ainda não se sabe. Mas discute-se muito aí pelo fato da melatonina. Então, esse achado da glicemia, da insulina e da HOMA-IR, ele é bastante biologicamente plausível com o que a gente vem encontrando aí em outros estudos de crononutrição. Essa questão do peso, ela já é um pouco mais, já está um pouco mais intrincada em outras coisas, né, que a gente vai acabar discutindo aqui também, porque eles medem, a gente vê uma diminuição do peso, mas as mulheres, até onde a gente viu, elas não realizavam dieta antes. Tudo bem que o estudo ele foi, né, randomizado, e só o que diferiu, eles tinham uma amostra adequada, e só o que diferiu entre os dois estudos foi realmente o horário da alimentação. Mas você esperaria realmente que em ambos os grupos as mulheres perdessem peso, porque elas não faziam dieta e elas tinham sobrepeso ou obesidade. Até que ponto foi peso mesmo, né? Ou uma diminuição da retenção hídrica por conta das dietas. Eram dietas, se não me engano, com conteúdo de carboidrato até interessante, não eram dietas com baixo carboidrato. Mas essa questão do peso aí, a gente tem que discutir com um pouco mais de calma, mas dá para talvez inferir realmente que o horário da alimentação tenha tido impacto, sim, nessa questão do peso, mas a gente vai discutir isso ainda em outros mais futuramente, né, aqui durante o vídeo, conforme a gente for passando o estudo. E uma outra coisa é que eles não mensuraram a circunferência do quadril, eles só mensuraram a circunferência da cintura. Houve uma diminuição da circunferência da cintura, mas a gente sabe que a mulher, ela concentra mais gordura na região do quadril, e seria interessante se eles tivessem mensurado a circunferência do quadril e até que talvez tivessem feito uma razão entre essas duas medidas, para ver se realmente havia uma diferença, enfim, não somente estatisticamente significativa, como clinicamente relevante entre os dois braços do estudo, né? Um que recebeu mais calorias durante o café da manhã e outro que recebeu mais calorias durante o jantar. Mais alguma coisa que você gostaria de completar, Caio? Não, acho que a gente já pode ir para a metodologia. Para a metodologia. Um pouco uma última coisa que pode ser, né, que esses achados eles sejam interessantes para, enfim, para diabetes do tipo 2. As mulheres não eram diabéticas, mas você tem uma redução da glicemia, da insulina, da HOMA-IR, e isso pode ser interessante para contextos aí de diabéticos, né? Isso, ou até no mesmo, no caso, a síndrome metabólica, né, que acaba incluindo muitas vezes hipertensão, obesidade, né? Então, acho que também
poderíamos extrapolar um pouco para esses outros grupos. Com certeza. Então, eles fazem aqui uma introdução, né, que a gente já passou, já falou um pouco sobre isso, sobre a crononutrição. Então, se vocês quiserem ler depois com mais calma aqui a introdução do artigo, ele faz uma introdução sobre os relógios circadianos, que pode ser que quem, enfim, pule o café da manhã, pode ter uma lipogênese aumentada, enfim, muita plausibilidade biológica ainda nesse campo, e faltam ainda estudos em humanos, estudos grandes e bem controlados, para a gente realmente fechar algumas questões. Aqui foram as refeições que foram ofertadas, tá? E aí, a depender do braço do estudo, porque lembrando, o braço do estudo foi assim: 93 indivíduos, 93 mulheres com obesidade ou sobrepeso, não diabéticas, entre 30 a 57 anos e com síndrome metabólica, foram alocadas aleatoriamente. 46 foram para o grupo que consumiu mais durante o café da manhã, e 47 foi para o grupo que recebeu mais caloria durante a janta, tá? Então, essa daqui foi as refeições ofertadas. Você vê aqui que no café da manhã, você tem 700 calorias, 700 calorias no o grupo que recebeu um café da manhã bem, recebeu mais caloria no café da manhã, recebeu 700 calorias e 53,8 gramas de proteína, uma quantidade legalzinha aqui também de gordura e uma quantidade legal também de carboidrato. Se no outro grupo, a galera que recebeu essa quantidade, esse café da manhã diminuído, foi somente em 200 quilocalorias. É uma quantidade bem menor aqui por exemplo, de proteínas, de carboidratos. Olha lá, só tem 5,7 gramas de carboidrato no grupo, tá? 6 gramas de gordura e 35 gramas de proteína. Então, meio que foi que um café da manhã mais low carb. A galera que tem isso também, né? A galera que estava no braço, que recebeu menos calorias durante o café da manhã, teve um café da manhã mais low carb do que a galera que recebeu um café da manhã com mais calorias. E aí, voltando ao desenho do estudo, 46 no grupo breakfast, no grupo que recebeu mais caloria no café da manhã, e 47 no grupo que recebeu mais caloria durante o jantar. Aí, só que teve um dropout, teve uma saída, né? Indivíduos saíram do estudo, porque a gente teve uma questão aqui bem importante, que eles fizeram um controle para pessoas que não estavam aderindo ao protocolo. Eles fizeram um controle aqui, eles acompanharam os indivíduos ao longo do tempo, e os participantes que tinham um non-compliance, né, os indivíduos que não seguiam aquela dieta mais do que 3 vezes durante a semana, eles eram excluídos do estudo. Então, por isso que os caras terminaram com 38 no grupo, tá aqui, ó, 38 no grupo café da manhã, grupo breakfast, e 36 no grupo dinner, tá? E eles acharam que até aqui é um dado interessante, essa não compliance, né, o cara não seguiu o plano, ele foi maior de forma significativa no grupo que recebeu mais calorias durante o jantar, o grupo dinner. Aqui a gente tem uma questão já problemática, porque a gente não sabe se o estudo ele fez análise por intenção de tratar ou análise por protocolo. Isso é, análise por protocolo, ele considerou somente os caras que terminaram o estudo, ou seja, os 38 no grupo breakfast e os 36 no grupo dinner, ou se eles fizeram uma análise por intenção de tratar, que
seria considerar todos os caras que entraram, que foram arrolados no estudo. São 46 no grupo Breakfast e 47 no grupo Dinner, ou seja, sem considerar o dropout. A gente não sabe, isso não está claro no estudo, se foi uma análise por intenção de tratar, ou se foi uma análise, per protocolo, tá? De qualquer forma, mesmo que tenha sido uma análise per protocolo, os caras, eles tinham no final, somando 38 com 36, dá aqui mais do que 60, então eles tinham mais do que 50, que é o que eles tinham planejado aqui de tamanho da amostra, e nesse tamanho da amostra, com 50 participantes, eles já tinham 90% de poder para detectar uma diferença entre os grupos de 5 quilos com um desvio padrão de 10 ao final do follow-up, ao final do segmento do estudo. Então, por isso, eles planejaram 50 indivíduos e, por causa desse dropout todo que eles esperavam, eles pegaram mais 43 indivíduos desses 50. Por isso que a amostra inicial era composta por 93 indivíduos. Então, mesmo que eles estejam realizando a análise somente entre os caras que finalizaram o estudo, tirando os caras que não aderiram bem ao plano alimentar, que, enfim, saíram da dieta frequentemente, eles tinham um tamanho da amostra interessante para detectar o desfecho primário, que foi a perda de peso. E, realmente, isso eles detectaram. O resultado do estudo, ele detecta que, se a gente for diminuir 8,7 de 3,6, ele encontra uma diferença de 5 quilos para a perda de peso. Tá, por enquanto, quer complementar alguma coisa, Caio, que eu estou falando? Não, Complementa. pode falar. Tá. Em relação à análise estatística, voltando aqui à análise estatística rapidinho, deixa eu ver se falta mais alguma coisa eu falar sobre esses outros parâmetros. Não, acho que não. Fala aí. Que a gente comentou que eles mensuraram o exame de sangue, né, a análise de sangue eles fizeram em jejum, né, para vários marcadores, mas eles também fizeram um teste depois das refeições, para avaliar teste de tolerância à glicose. Né, e isso daí foi até um resultado positivo para o grupo que consumiu mais café da manhã, mais calorias no café da manhã. Então, só complementando essa análise mesmo. É isso aí, beleza. Obrigado. Então, aqui nas análises estatísticas, os gráficos, eles são erro padrão, os resultados são expressos em médias e erro padrão, não é desvio padrão, o erro padrão é uma medida de precisão e não de variabilidade, e aí eles fizeram esse ANOVA, que eu acredito que seja ANOVA de medidas repetidas, porque você tem, enfim, medidas que se repetem ao longo do tempo. Então, você tem aqui, aqui é o grupo Breakfast, que consumiu mais café da manhã, consumiu mais calorias no café da manhã, e aqui quem consumiu mais calorias durante o jantar. A gente vê, durante todo o gráfico, enfim, a galera parte mais ou menos aqui do mesmo peso, as mulheres, e o grupo Breakfast, ele vem perdendo mais peso aqui do que o grupo que consumiu mais caloria durante o jantar. E essa diferença começa a ser estatisticamente significativa, né, por testes pós-hoc, que ele faz aqui o ANOVA, e faz um teste de Tucker pós-hoc para ver, justamente, são os testes pós-hoc que veem essas diferenças. E aí ele vê que a partir da quarta semana, essa diferença de peso entre as duas dietas começa a ser significativa. Mas o overall, né, o tamanho de efeito total, que é a gente pegar o pós menos o pré de cada grupo, ou seja, a diferença do final do estudo menos o início do estudo foi de 8,7 quilos no grupo Breakfast e de 3,6 quilos no grupo Dinner, tá? Então, a gente vê que no total a gente tem aí uma redução, uma diferença de 5 quilos no grupo que consumiu mais caloria durante o café da manhã. Outros resultados, a gente tem que o IMC também né? O IMC também foi menor. Teve uma diminuição da circunferência da cintura, como a gente mostrou.
a diminuição foi de, lá, que 5 de 4 mais ou menos até 8,5, isso dá uma diferença de 4,5 de circunferência de cintura, tá? Entre os dois. Então, quem consumiu mais caloria no café da manhã tinha 4,5 a menos de circunferência da cintura. A pressão sistólica e diastólica não diferiam entre os grupos. Ambos os grupos tiveram uma diminuição na pressão arterial, provavelmente por causa da perda de peso que ocorreu nos dois grupos, mas essa diferença não foi significativa quando comparando entre os grupos. Ela só estava significativa com uma comparação pré contra pós. Pode falar, Caio. A gente até vê que no baseline a pressão arterial deles não era tão aumentada assim, então de repente não teve uma mudança tão grande entre grupos por conta de não ser um número muito elevado. E uma coisa que eu acho interessante falar também é que, tipo, quando a gente vê alguns ensaios clínicos randomizados, por exemplo, o último que a gente falou, do estudo da proteína vegetariana e tal, os pesquisadores eles fazem um recordatório antes do estudo para entender qual ingestão calórica que eles necessitam para manter o peso e com base nessa informação eles fazerem a dieta de restrição calórica. Nesse caso, o estudo não deixou muito claro como que eles fizeram isso. Né? Eles falaram que fizeram essa redução, fizeram essa dieta de 1.400 calorias, só que a gente não sabe ao certo qual que era a necessidade energética dos grupos. Assim. Não sei se a randomização nesse caso auxiliaria em algum nesse sentido, mas foi uma coisa que eu assim que eu achei que ficou faltando entender melhor. Auxiliaria porque a gente tem aqui no início do estudo, deixa eu achar a tabela. Eu fico me perdendo no estudo científico, meu Deus. Cadê a tabela onde tem as características do grupo? Lá no inicinho, né? Não é essa, essa é a tabela 1, mas cadê então essa tabela que resume a característica dos indivíduos? Existe essa tabela? Eu acho que existe. Eu tinha visto ela em algum local. Aqui. Eles falam só, né? Eles não mostram uma tabela, não. Eles só falam. Não, tem a tabela 2. Ah, a tabela 2? Então, beleza, vou buscar ela. Não... Vamos ver aqui. Vamos esclarecer aqui essa questão. Eu concordo que isso deveria ter sido feito, até para a gente saber se 1.400 calorias realmente estava causando um déficit energético nessas mulheres. Parece que causou, porque as mulheres perderam peso, e elas eram mulheres aqui com sobrepeso ou obesidade, né? Então elas tinham aqui mais ou menos quase 90 quilos, né? A média do grupo, com um desvio padrão até pequeno. Então eram mulheres aí com mais ou menos 90 quilos, e talvez nesse cenário 1.400 calorias realmente fosse já conseguiria ocasionar realmente uma perda de peso. Agora, claro que se tivesse tido, como o Caio mencionou, o questionário sendo realizado para ver como é que era a dieta delas, se elas, por exemplo, já vinham de uma dieta de perda de peso, se elas estavam em uma dieta isocalórica, se elas estavam consumindo uma dieta que elas não estavam nem perdendo nem ganhando peso, se elas estavam com uma dieta hipercalórica, ou seja, se elas vinham de um histórico de ganho de peso e aí começaram a perder por causa da dieta. Então a gente não tem isso muito bem documentado, certo, Caio? Sim, até para entender, tipo, não precisava ser exatamente assim, mas para ter uma ideia boa de quantas calorias a pessoa precisa para manter o peso. Porque, assim, uma dieta de 1.400 calorias, considerando o peso dos dois grupos, muito provavelmente foi uma restrição calórica. Isso daí eu tenho poucas dúvidas. A questão é, será que, por exemplo, um grupo ele estava com uma restrição calórica 400 calorias a menos do que ele precisaria para manter o peso, e um outro grupo 600 calorias a menos do que ele poderia perder o peso? Porque por que a gente poderia ter essa discrepância? Porque a gente não sabe exatamente quantos participantes precisavam para manter o peso. Quando a gente vê um ensaio clínico randomizado mais controlado, assim,
Em free livre, em vida livre, você tem como fazer o recordatório alimentar antes do estudo para saber disso. Só Sim. que quando você tem um estudo mais controlado, obviamente você consegue fazer um período, né, o baseline diet, que a gente vê nos estudos do Kevin Hall, por exemplo, 2 a 4 semanas, que os caras eles dão uma dieta e visualizam quanto que eles demoram para estabilizar o peso. Isso dá para a gente uma noção muito boa da necessidade energética dos dois grupos. Uhum, uhum. Eu concordo 100%, que seria a gente teria informações muito mais ricas. Porém, uma coisa que salvou ainda um pouquinho o estudo em relação a isso, salvou um pouquinho, é a questão deles terem uma amostra interessante, que são 70 e poucos indivíduos, somando aqui, acho que dá até mais do que 70, acho que chega quase a 80, 38 mais 36, 60, 68, 74. Eles tinham 74 indivíduos, 74 mulheres. Então, nesse cenário, quando você faz a randomização, vão ter mulheres que com 1.400 vão perder um pouquinho mais, porque a necessidade delas é um pouco aumentada, e vão ter mulheres que vão perder um pouco menos de peso, porque a necessidade delas é um pouco diminuída necessariamente. E isso tende a ser balanceado entre os grupos. Essa é a grande questão da randomização, né? A gente está balanceando os grupos em fatores de confusão que poderiam afetar os resultados do estudo. Mas é claro que se a gente tivesse esses dados todos que o Caio mencionou, a gente teria uma riqueza muito maior de detalhes para ver até se 1.400 calorias foi quanto que foi o déficit médio no grupo, o déficit médio no grupo que recebeu mais calorias no café da manhã e no grupo que recebeu mais calorias no jantar. A gente poderia ter, se a gente tivesse esses valores que Caio mencionou, a gente poderia fazer um cálculo do déficit médio em cada grupo e ver se pelo menos ele diferia de forma estatisticamente significativa. Isso poderia ter sido feito, sim. É, E é um dado que faltou. é interessante, por isso que eu estava perguntando, né, se a randomização ela já não lidaria com isso, né? Então, como você disse, a randomização ela já auxilia bastante a gente nesse caso, e se a gente até pensar, né, no estudo passado que a gente falou, da proteína vegetal, no caso eles precisavam fazer esse recordatório porque não teve randomização, né? Os grupos foram Aham, colocados, aham. entendeu? Aí também tem essa diferença. Mas Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Mas aí vamos seguir então. Tava nos resultados, certo? A gente já falou sobre o peso. Aqui, né, sobre a questão dos parâmetros enfim, esses parâmetros séricos aqui, a gente tem diminuição de glicemia, insulina, Roma-IR, né, e uma diminuição de grelina. Aqui a questão dos testes, você quer falar, Caio, ou eu falo? A questão dos testes eu posso focar aqui nos gráficos aqui para você, Tá. a resposta, né, em relação ao teste aqui, ou você prefere que eu foque aqui no resultado mesmo? Pode mostrar os gráficos só para mostrar pro pessoal, mas eu tenho O dificuldade. gráfico é legal, né? O gráfico é É, maneiro. mas então, basicamente o que eles encontraram, né, a gente consegue ver a diferença do baseline para a semana 12, foi que em relação ao controle glicêmico, eles tiveram o grupo com maior quantidade de calórica no café da manhã, teve uma redução da glicemia em jejum, redução da insulina basal e também uma redução dos níveis do HOMA-IR. A gente também pode ver que no teste de tolerância à glicose, eles tiveram, o grupo, né, do café da manhã teve uma resposta menor, né, do que o grupo que consumiu mais calorias pela parte da noite. E só trazendo um pouco essa questão do controle glicêmico, dar uma contextualizada, né, na questão da cronobiologia, a gente sabe que em vários tecidos do nosso corpo, assim, em várias células, a gente tem meio que relógios biológicos, né? Então, esses relógios biológicos, eles podem ser sincronizados de acordo com dicas ambientais. A principal dica ambiental que a gente tem para fazer essa sincronia é a luz solar, né? A luz solar, ela vai comunicar uma região do cérebro, que é o núcleo supraquiasmático, através de fotorreceptores ali que a gente tem na retina. Então, ele sinaliza o núcleo supraquiasmático, que por sua vez acaba auxiliando na sincronia desses relógios biológicos. Porém, também,
a gente sabe, né, é justamente isso que a crononutrição vem trazer, que a alimentação também vai auxiliar nessa regulação dessas células, né, desses relógios biológicos periféricos, e a gente vê que no caso da alimentação pela manhã, parece que de manhã a gente tem uma melhor função, uma melhor resposta das células beta, que são as que secretam insulina. Então, isso auxiliaria no controle glicêmico pela manhã, e além disso, a gente também vê que na parte da noite a gente tem uma piora da sensibilidade à insulina. Dessa forma, explicaria esses resultados que a gente encontrou e que já são bem Eles evidentes. replicam, né? Eles replicam entre diferentes estudos. Isso, exato. E aí, complementando, né, os resultados que eles encontraram, né, eles também visualizaram, interessante, eles visualizaram uma redução do nível de triglicerídeos no grupo do café da manhã e um aumento leve no grupo que consumia mais calorias por parte da noite. O triglicerídeo está aqui, né? Lá, aqui, o triglicerídeo menos 33,6% no grupo breakfast e mais 14,6% no dinner, né? Que pode ter alguma relação com essa melhora da sensibilidade à insulina. Perfeita colocação. Isso. Aí, então, basicamente foi isso, os resultados. E agora partir um pouco para a interpretação. Você acha que já é uma boa? Eu queria fazer mais uma complementação aqui, que eu acho que faltou a gente falar. Olha, é interessante aqui a gente ver. Nesses gráficos aqui, vou mostrar os gráficos que fica mais fácil. Nesse gráfico aqui, quando a gente vai ver esse gráfico desse estudo, a gente vê realmente que aqui os caras estão respondendo mais ou menos igual no início, no baseline, a tolerância à glicose, a tolerância à insulina, e aqui a gente vê no final do estudo, na 12ª semana, a gente vê que os caras no breakfast, eles já começam a ter uma resposta melhor, né, de insulina e glicose em resposta ao teste de tolerância à glicose. Esse resultado aqui, que é a área sobre a curva de insulina, ele poderia ter sido feito, porque aqui eles comparam pré-contrapós, eles fazem duas comparações pré-contrapós. O breakfast no baseline contra o 12ª semana e o dinner, que recebeu mais caloria na janta, no baseline, na linha de partida, em relação ao final do estudo. E são duas comparações pré com pós. Aqui dá para a gente ver claramente, sem precisar muito da estatística, aqui dá para ver claramente que, cara, realmente a área sobre a curva da insulina, ela diminuiu no grupo que recebeu mais calorias no café da manhã, sendo isso tudo, como explicado pelo Caio, biologicamente plausível, né? A questão é que eles poderiam ter feito isso tirando realmente a diferença. Eles tirariam a diferença entre os dois grupos no tempo zero e tirariam a diferença entre os dois grupos no final do estudo, e aí realizariam um único teste, ao invés de fazer dois, um único teste em cima dessas diferenças. Então, seria um único teste de comparação entre médias, que cada média representaria a diferença entre os dois grupos e nos dois tempos diferentes. Então, seria uma forma de fugir dessas comparações pré-pós. Ele discute aqui, né? Ele fala aqui que a resposta diária sobre a curva de glicose, insulina e grelina foi significativamente maior no grupo breakfast quando comparado no grupo dinner. Aqui, na verdade, ele está se referindo até a outro resultado do estudo, que nem é esse resultado aqui, ó, né? Que aqui sim é uma comparação entre os dois grupos. Aí sim dá para a gente ver. Aqui a gente vê que, como a gente já tinha explicado, o grupo que comeu mais caloria durante a janta teve maior área sobre a curva de glicose, área sobre a curva diária, né? Ele vai pegar isso daqui e fazer uma área sobre a curva, né? As flutuações diárias de glicose no dinner e as variações diárias de glicose no grupo breakfast. A gente vê aqui que o grupo breakfast, ele tem aqui uma maior resposta à glicose logo quando eles consomem mais caloria, mas isso aqui depois fica mais controlado ao longo do dia.
E se a gente compara as duas áreas desses gráficos, dessas linhas pontilhadas, a gente vê aqui que, em relação a essas áreas, o grupo que comeu mais caloria na janta, ele tem aqui valores maiores de área sobre a curva de glicose diária, que isso aqui é durante um dia, do que o grupo que recebeu mais caloria durante o café da manhã. E essa diferença é estatisticamente significativa. A mesma coisa acontece para a insulina. A insulina aqui fica bem claro que ela começa maior, mas ela se mantém menor durante todo o dia. A gente até vê que o pico da insulina, é maior quando os caras consomem essa refeição. O grupo que comeu mais calorias, 700 calorias no café da manhã, no jantar, perdão, ele é maior do que o pico de insulina nos caras que consomem mais calorias no grupo café da manhã. Então, meio que os caras no café da manhã, a gente tem esse pico de insulina em resposta à alimentação, mas isso consegue ser mais controlado, por causa, talvez, da maior tolerância à glicose, da maior sensibilidade à insulina que ocorre durante a manhã. E o de grelina, então, nem se fala, né? O de grelina, olha a diferença, a grelina, ela é menor durante todo o período do estudo, por isso que a área sobre a curva do grupo Dinner, ela é muito maior e também estatisticamente significativa. A mesma coisa acontece para os resultados de fome, né, que eles avaliaram por escalas subjetivas, e de saciedade, que é maior no grupo que comeu mais calorias no café da manhã. E aqui foi onde os questionários foram realizados, não é isso, Caio? Eu acho. Não, o questionário foi realizado em cada horário. Não, o questionário foi realizado em cada pontinho, né, em cada horário. Essa setinha aqui agora eu já não lembro o que é. Mas, em suma, os resultados são esses. É legal a gente ver essa comparação aqui, né, da área sobre a curva, mas é legal a gente ver também toda a curva e ver como que os caras estão respondendo realmente àquela intervenção nos diferentes grupos do estudo. Você vê aqui que o pico de glicose, ele é muito maior mas ele é um pouquinho maior entre os caras que consomem mais calorias durante o jantar do que os caras que consomem mais calorias durante o café da manhã. E a insulina até ainda, né, maior ainda, né, a insulina aumenta ainda mais. Ela é maior no grupo Dinner e ela a gente chega a ter uma resposta da insulina legal em resposta a essa alimentação mais calórica de 700 calorias no grupo Breakfast, mas, de certa forma, esse aumento não é tão elevado, provavelmente porque aqui durante a noite a gente está tendo um fenômeno de resistência à insulina. Então, por isso que esses resultados são tão interessantes, talvez, para diabéticos, para pessoas com síndrome metabólica. A questão do peso, Caio, falta uma coisa que a gente faltou falar, né? Tinha umas limitações do peso, que não dá para saber se é peso, se é percentual, se é, enfim, se é peso, se foi gordura, né? O que foi que foi perdido exatamente, né? Porque eles só mensuraram o peso corporal, né, por conta por uma balança. Eles não verificaram, tipo, a composição corporal, se foi gordura ou se foi peso. A gente presume que essa redução da circunferência de cintura pode ter tido alguma parte de retenção hídrica, só que pouco provável de uma diferença de 5,1 quilos ser apenas água, né, na minha concepção. Eu acho que realmente teve uma redução da questão da gordura. E já engatando um pouco na questão da minha interpretação desses resultados, foi que, assim, a gente sabe que tem essas mudanças em relação aos hormônios e a sensibilidade à insulina, só que como que isso vai influenciar o balanço energético, né? Se a gente pensa, a gente tem a parte de ingestão de calorias e a parte do gasto energético. O gasto energético, ele vai incluir a taxa metabólica basal, o NEAT, né, que inclui também o gasto com exercício físico, né? NEAT seria atividade involuntária, e também tem o gasto com exercício físico. E também o efeito térmico do alimento, né? Ou seja,
Recapitulando, taxa metabólica basal, gasto com atividade física, que inclui tanto NEAT quanto exercício, e o efeito térmico do alimento. Então, qual aspecto do balanço energético seria impactado por essa maior sincronia dos relógios biológicos, né? Para a gente ter essa perda de peso, essa eficiência na perda de peso entre os grupos. O que eu já vi assim foi que a gente parece que tem uma maior termogênese, né? Um maior efeito térmico do alimento pela manhã. Isso poderia ser um fator que favoreceu o grupo que consumiu o café da manhã. Só que se a gente pensa no efeito térmico do alimento, ele é em torno de 10% do gasto energético total. Então, seria um efeito pequeno, assim, eu acho que dificilmente justificaria os 5,1 quilos. O que eu penso é que provavelmente a gente pode ter visto um aumento do NEAT, né, um aumento desse componente de atividade física com o grupo que consumiu café da manhã com maior quantidade de calorias e carboidratos. Quando você quer dizer o NEAT, né, que é Non-Exercise Active Thermogenesis, né, é aquela questão das pessoas ficarem mais ativas de uma forma geral, porque talvez elas tenham consumido mais calorias logo durante o período da manhã, né? Então, elas têm mais combustível para se manter ativas, mais ativas durante o dia do que as pessoas que só fazem isso durante a noite, né? Isso. Até teve um trabalho que, assim, no caso, ele foi muito mais extremo, né? Foi um trabalho recente que saiu, que ele comparou o jejum intermitente em dias alternados com uma restrição energética contínua. E eles viram que o pessoal que fazia jejum em dias alternados, ou seja, que tinha menos consumo de alimento, assim, ele tinha um NEAT bem menor do que o grupo que tinha uma dieta contínua. Então, talvez essa ingestão energética, né, na refeição, uma ingestão energética ao longo do dia favoreça o NEAT, né? É um fator que eu penso. E como outra justificativa, né, a gente também pode pensar nesse sentido, é que, poxa, eu vi nos resultados a gente encontrou uma maior sensação de saciedade e um menor apetite no grupo que consumiu o café da manhã. A gente também sabe que geralmente à noite aquela questão da alimentação hedônica, um pouco do consumo de alimentos mais palatáveis, acaba sendo favorecido, né? Quando a pessoa não consome muitas refeições assim durante o dia, ela tende a descontar mais na alimentação da noite, a larica da noite. E além disso, também pode ter sido uma questão de superestimação da ingestão calórica, que a gente vê que, especialmente em indivíduos com obesidade, isso daí também é um pouco mais comum, assim, a gente vê uma maior superestimação da ingestão calórica nesse sentido. Então, a gente também pode ir por esse caminho e supor que talvez tenha tido um problema do relato da ingestão alimentar, porque o estudo ele foi free living, né? Foi vida livre. Os caras eles mensuraram a ingestão alimentar por recordatório. Então, por mais que eles relataram não haver diferença na ingestão calórica, né, que os indivíduos reportaram, pode ter tido aí um sub-relato no caso da ingestão alimentar também. Seja uma intervenção, né? Os caras eles são você vai consumir aqui mais durante o café da manhã e você vai consumir mais aqui durante a janta, né? E aí a gente quer uma intervenção de 1.400 calorias para causar um déficit energético. É free living, né? A gente só tem como saber se os caras estão seguindo isso fazendo questionários, perguntando se os caras realmente estão fazendo. Então, assim, a gente está confiando nas pessoas, se elas realmente estão fazendo ou não. Então é mais ou menos por aí que você construiu o seu argumento, né, Caio? Pode ter tido uma superestimação também por causa da questão da obesidade, né? Isso, assim, e porque também casa com essa questão do apetite ser menor, entendeu? No grupo com o café da manhã. Então, pode ser que. É porque, assim, quando a gente vê quando a pessoa está em dieta, numa restrição calórica, muitas vezes ela superestima de forma que ela não percebe, entendeu? E isso é muito ligado com a redução da ingestão calórica mesmo. Você tem algumas alterações, assim, em alguns centros relacionados a. Já vi alguns trabalhos mostrando que, tipo, quando você reduz a ingestão calórica,
você tem uma comunicação desses hormônios de saciedade, né, a grelina, a leptina, com centros de fome e centros envolvidos também com a questão do porcionamento dos alimentos. Então você meio que seria que difícil dizer que inconsciente, mas assim, de forma que a pessoa não percebe e ela realmente acaba achando que consumiu mais do que, aliás, que consumiu menos do que realmente consumiu, sabe? Perfeito. Se, talvez para a gente finalizar, né? Se eles tivessem feito, se eles tivessem medido o NIT por acelerômetro, se eles tivessem um DEXA em mãos, talvez até com, para ver também aquela questão do Dry Fat Free Mass, né? Com uma bioimpedância também, será que a gente não teria mais dados aí desse estudo para a gente poder ter conclusões mais sólidas? É um questionamento que fica. Mas o que eu achei interessante do estudo, né, foi essa questão desses desfechos de glicemia, entendeu? Que isso é uma coisa que corrobora Sim, as evidências que assim. tem plausibilidade. E é importante falar também que uma coisa que que eu sempre fico pensando assim, a gente está falando de pessoas com obesidade e síndrome metabólica. Não podemos extrapolar isso para pessoas ativas, talvez pessoas que realizam exercício, inclusive exercício na parte da noite, talvez, entende? Então, eu Perfeito. acho que existe uma plausibilidade para grande parte dos resultados, mas também ter esse cuidado de não extrapolar para todos os grupos e todas as situações. Perfeito. E eles até discutem aqui, né, que o aumento da saciedade ele tá corroborado também apesar de ser escala subjetiva, ele está corroborado pela grelina, né? Pelos resultados de grelina. Isso, porque assim, na verdade, a questão da mensuração só pela grelina, eu acho que se eles botassem só a grelina, iria ficar até mais incompleto. Eu acho importante ter essa escala Subjetivo, subjetiva, né? porque o apetite, a regulação do apetite é extremamente complexa. Você tem Uhum. diversos hormônios que influenciam. Então, até talvez seria mais importante, aí eu não sei se ficaria muito análise de múltiplas comparações, talvez, mas talvez usar mais marcadores relacionados ao apetite, não sei. Botar É, alguns é, leucócitos. múltiplas comparações teve, né? Esses desfechos secundários, eles são passíveis enfim, o falso positivo aqui, de ter algum resultado realmente falso positivo, que ocorreu somente devido ao acaso. Porque o resultado que realmente não está passível de falso positivo pensando na estatística, né, é realmente o desfecho primário do estudo. A partir do momento que a gente vai medindo outros desfechos, a tua taxa de falso positivo vai aumentando. Isso acontece em todos os estudos científicos. É difícil fazer correção eu não vejo correção, porque a correção ela acaba perdendo, a gente acaba perdendo muita coisa que poderia encontrar no estudo e apesar desse resultado ter, enfim, todo estudo vai ter essa questão das múltiplas comparações, porque a gente tem vários desfechos aqui sendo medidos, a gente tem o peso, a gente tem a circunferência, a gente tem pressão arterial, a gente tem glicose, insulina, grelina, lipídios, e cada um dá um p-valor, cada um dá uma comparação entre grupos que dá um p-valor. Fora os outros ANOVAs que ele roda aqui, né, enfim, fora esses caras que ele compara aqui entre os tempos diferentes, mas o estudo tem vários p-valores, certo? Só que os resultados, eles parecem ter certa lógica interna. Os caras, as mulheres, perdão, perdem peso, controlam mais a sua glicemia, controlam mais, né, controlam mais os seus triglicerídeos, controlam mais sua insulina, sua Roma-IR, e tem a questão da grelina da saciedade do apetite. Múltiplas comparações está tendo, não tem como fugir disso. Mas, Mas mas, a, os resultados. mas a questão é que, assim, tipo, de fato tem essas múltiplas comparações, né? Os desfechos secundários, eles são mais exploratórios, mas a Isso, gente vê que pelo menos eles têm uma certa plausibilidade, eles são plausibilidade. coerentes, assim, Uhum. com a literatura como um todo. Até curiosamente, como a gente vê aqui, às vezes, a estatística ela é muito importante, mas ela também a gente tem que saber interpretar clinicamente e
teoricamente os resultados com a literatura prévia, aqui a gente tem um caso em que é mais fácil explicar um resultado de um desfecho secundário, dos desfechos secundários, que é a insulina, a glicose, por causa de toda essa plausibilidade que a gente tem dos relógios biológicos e tudo mais, da melatonina que a gente explicou, da tolerância à glicose, do que propriamente explicar o desfecho de peso, por que isso aconteceu. O Caio hipotetizou aí que foi o NEAT, né, que foi o Non-Exercise Active Thermogenesis, que é a termogênese não relacionada ao exercício. Isso poderia ter sido medido aí por um acelerômetro, mas a gente tem essa questão aí, né, de que os desfechos secundários eles estão até mais fáceis e mais plausíveis de serem explicados do que o desfecho primário, apesar do desfecho primário também ter certa plausibilidade, não quer dizer que é uma coisa, enfim, implausível. Ela tem, sim, certa plausibilidade, e esse resultado ele precisa ser investigado futuramente em outros estudos, em outros indivíduos, ou em indivíduos semelhantes, né, com talvez um controle maior, medindo mais coisas, por exemplo, vendo o DEX, a massa muscular, vendo essa questão do intake inicial, de quanto que já consumia-se de caloria, para ver se pelo menos o déficit médio foi igual entre os grupos, o déficit calórico médio. Então tem tudo isso, né? Então acho que para finalizar é isso, né, Caio? Isso, exato. E uma coisa que também é interessante, né, porque a única forma de um controle muito rigoroso seria numa câmara metabólica, tipo os estudos do Kevin Hall, mas uma coisa que talvez pudesse complementar é eles, no final do estudo, eles fizessem, sei lá, uma refeição teste, assim, e ver quanto que as pessoas consumiam, se eles teriam um consumo maior ad libitum, assim, durante o dia, pelo menos durante um dia, para a gente ter uma noção, assim, se poderia mudar alguma coisa. Muito interessante a tua adição, realmente poderia ser feito. Uma última coisa que eu gostaria de corrigir, mas muito interessante essa sua reflexão, é que aqui, olha, nesse desfecho aqui da área sobre a cor, realmente é pré-X-pós, ó. É que na hora que eu fui explicar, eu acabei lendo o texto do outro e puxei para o outro, mas o texto dele é esse aqui, ó. A redução da área sobre a curva de glicose e a área sobre a curva de insulina foi significativamente maior no grupo breakfast, né, comparado com o grupo dinner, mas ele não está comparando, pelo que eu entendi aqui, ele não está, me parece que é uma comparação pré-X-pós e não uma comparação entre grupos, que seria o mais adequado de fazer para esse dado aqui da área sobre a curva de glicose e de insulina, tá? Repito, era só eles terem tirado as diferenças aqui de cada grupo em cada tempo e comparado essas diferenças nos dois tempos diferentes. Então, é isso. Mais alguma coisa a adicionar, Caio? Não, só isso mesmo. Então, beleza. Eu vou fechar aqui vou sair aqui desse modo tela cheia, sair do modo e vou pausar a gravação. Obrigado, pessoal, quem acompanhou aí, e até a próxima.